Vou mostrar para vocês como fazer a instalação dessa bomba Analge Giro. Muito simples, uma bomba de corrente contínua, muito fácil de fazer a instalação. Bomba e painéis solares. Acompanhe. A Analge, ela tem 4 modelos de bomba de corrente contínua. Essa daqui é a 0207, GS0207, que vem acompanhada de 2 painéis. E quando a gente abre a caixa, vem também um manual de instruções, uma fita de alta fusão, uma fita isolante e 2 conectores para fazer a emenda do fio. Então, esse é o kit que acompanha essa bomba para você fazer a instalação. Dentre as características da bomba, algumas já vem aqui informando, como por exemplo, vazão 3,6 metros cúbicos por hora, profundidade máxima a ser instalada 61 metros. Aqui também vem um esquema que mostra como deve ser feita a ligação nos painéis, né? Negativo com negativo da bomba, positivo com positivo, e eles ligados em série. Então assim já é uma forma bem simples de mostrar como é feita. A bomba, ela também vem aqui, ó, com uma outra marcação já indicando positivo e negativo, que é o que você vai acompanhar. Essa bomba tem uma saída de 1,5 polegadas. Então, se você for utilizar um cano mais fino, obviamente vai precisar de uma redução. Uma redução aqui de 1,5 para 1. Um cano de 1 polegada suporta tranquilamente a vazão dessa bomba, que é no máximo de 3.600 litros. Então, dá para utilizar o cano de 1 polegada. Essa bomba vem também com o local indicativo aqui para você fazer o aterramento. Então, o ideal é que se faça o aterramento da bomba. Você vai colocar um conector e passar um cabo de 6 milímetros até a superfície da água. Então, aqui já está o local para você prender. Então, aqui nós temos os painéis. Para essas bombas de 500 watts, que no caso é GS02, ela vem acompanhada de 2 painéis. Esses painéis eles medem 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. E os outros modelos, como por exemplo a GS0212 ou a GS0310, aí são 4 painéis que devem ser ligados em série, assim como esses, e eu vou mostrar para vocês como que faz essa ligação dos painéis e dos painéis para a bomba. Quando você escolher o local onde vai montar os painéis, é interessante que você coloque a outra face, lógico, né, que é a face de captação, virada para o norte, que dessa forma vai ter uma maior incidência dos raios solares. E em relação ao solo, você vai fazer uma inclinação de no mínimo 15 graus, que é uma inclinação boa para essa captação e que também elimina sujeiras, quando bater chuva vai escorrendo. Então a recomendação é essa, pelo menos 15 graus de inclinação e com as faces viradas para o norte. Agora eu vou mostrar para vocês como deve ser construída essa estrutura de madeira para colocar os painéis. A altura que você vai montar esses painéis do solo, ela não existe uma regra fixa. Agora a gente considera assim, que é importante você montar para que pelo menos a parte de baixo do painel fique acima de 70 centímetros mais ou menos. Porque se você fizer muito próximo do solo, o que pode acontecer? O respingo da terra com a chuva pode sujar mais facilmente essa área. Então você colocando a parte de baixo com 70 centímetros não vai sujar tanto, e depois quando você precisar fazer a limpeza desses painéis, com uma vassoura ou mesmo com um pano, você vai conseguir fazer essa limpeza com facilidade. Então não precisa ser muito alto, mas também não faça muito colado com o chão, para que não tenha contato com o respingo da chuva e terra, prejudicando assim a geração de energia. Então faça de uma forma que você consiga depois limpar os painéis com facilidade. Assim que você definiu qual o local que vai ser feito e a posição, é interessante que você encontre, para esse caso que são 2 placas, 4 mourões para fazer os cantos dessa estrutura, não é? Pode ser madeira da propriedade mesmo, desde que seja de boa qualidade, porque isso vai ser uma estrutura para um longo tempo, né? Mas também você pode comprar eucalipto tratado, que a gente sabe que dura muitos anos, e aí você faz essa estrutura com as 4 madeiras. Se fossem 4 painéis, precisaria de pelo menos 6 mourões, né? 2, 2 e 2, para poder fazer essa ligação. A parte de cima é interessante que você use linhas ou ripões. Por quê? Porque tem que ser serrados.
para não dar desnível no painel. Se você utilizar alguma madeira da fazenda, ela vai sempre vir com torturas, então não serve. Então tem que ser madeira serrada para que não aconteça do painel perder a sua forma original. E no caso de 4 placas, que você tem que colocar talvez 2 ripões, essa união entre eles tem que ser perfeita para não dar esse desnível. Então ficar atento a isso, não é porque é uma construção simples que ela não deve obedecer essas normas, né? Então fazer um encaixe perfeito e manter aquela inclinação. Os morões da frente mais baixos e os morões de trás mais altos, né? Se o da frente medir 1 metro, o de trás medir pelo menos 1,15 m ou 1,20 m, para dar aquela queda de 15%. Então aí fica tranquilo para trabalhar. Considerando que você já colocou as madeiras, então você vai marcar e fazer o furo na madeira. Porque desse furo você vai passar um parafuso que vai entrar nesses locais do painel. No caso, você basta colocar um ripão em cima e um embaixo, mas os painéis eles já vêm com 2 locais para que você possa escolher da melhor forma que vai dar certo para você. Então você escolhe ou esse ou esse, e embaixo também você vai escolher esse ou esse. É importante que você não faça furos para não comprometer a estrutura do painel. Vou mostrar para vocês como fica a parte da instalação. Como falei anteriormente, é bem simples, né? Os painéis eles têm um indicativo de negativo e positivo aqui na parte de cima. E para cada negativo e positivo sai um cabo. Esse cabo, o primeiro das ligações, vai ficar reservado e o outro que acompanha vai ser ligado em série nas demais placas. Então, se houvesse 4 painéis, ia ficar sempre ligando, positivo de um com negativo do outro, até chegar ao final, onde também vai sobrar um conector livre. Esses conectores são bem simples e não tem nem como errar, porque se você pegou o positivo desse, obrigatoriamente o negativo da outra placa é quem vai se encaixar aqui perfeitamente. Então não tem como dar errado. Aí vocês lembram que no início eu mostrei que 2 conectores acompanhavam, né? Então sempre o positivo e o negativo, e esses conectores vão ser ligados ao cabo de 4 milímetros que falei no início, que vai levar a energia até a bomba. Como eles são de encaixe perfeito, esse daqui terminou no positivo, ele só aceita o conector negativo. Então vai ser encaixado dessa forma e daqui vai sair o fio para a bomba. Aqui no outro conector que vai pegar no primeiro, também da mesma forma, encaixe perfeito, e aqui sai o fio para a bomba. Considerando que nós já crescemos esse fio, né? Então, aqui o fio de 4 milímetros, ele sai da placa negativo, então ele vai ser ligado ao negativo da bomba. Então, esse fio, por mais que ele vai medir 60 metros, mas vai ser esse o caminho para o negativo. O outro lá, que terminou em positivo, ele vai vir ao positivo e ligar o positivo da bomba. Dessa forma a gente vai estar com a conexão feita. Mas aí, o que vai acontecer? As placas, quando chegar o sol, a bomba vai ligar e não vai mais parar, porque vai estar na conexão direta. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que instalar um disjuntor para fazer essa interrupção. Essa bomba, ela é uma bomba de 8 amperes. Então o fabricante recomenda que quando for utilizar o interruptor de corrente alternada, que é uma bomba de corrente contínua, que a gente use um disjuntor de corrente alternada com pelo menos o dobro da amperagem. Mas devido ao preço dos disjuntores ser relativamente baratos, então até recomendo que utilize um de 32 amperes, vai ficar tranquilo para essa instalação. Então você vai vir em uma das fases, ou na positivo ou negativo, e instalar o interruptor, que é onde você vai ligar e desligar a sua bomba. Aí dessa forma a gente consegue, mesmo com sol, interromper a retirada de água. Todo equipamento que vai ficar exposto e que trabalha com energia, ele deve ser aterrado, mas isso o fabricante não manda, então você tem que adquirir a parte. O painel, ele já vem assim predisposto como, né? Ele já vem com o furo e a indicação de aterramento, então você não tem que fazer nenhum furo no painel. Tem inclusive o furo dos 2 lados, tanto de um lado como do outro, e a indicação de aterramento. Ali são os furos somente de fixação, né, que eu mostrei antes, e aqui é o furo de aterramento.
Aí para a gente fazer o aterramento, ele deverá ser feito em série também e ligado à haste de aterramento. Aqui eu já me adiantei, um fio de 6 milímetros, né, o aterramento é ideal que seja de 6 milímetros, com conectores olhal. Nesse caso aqui, que são só duas placas, como elas vão ficar próximas na instalação, eu fiz um pedacinho pequeno, porque eu vou ligar desse furo para esse, né? Mas se tivesse mais uma placa ou duas placas, aí ia precisar de um que fosse pelo menos com 1,20 m para poder ligar desse furo para o furo da outra placa, né? Então eles não ficarem sem essa união. Para conectar esses olhares na placa, você pode utilizar parafuso desse de telha de Eternit. Eles são parafusos autobrocantes que você vai pressionar aqui e vai se parafusar na placa. Então vai ficar dessa forma. Você vai colocar o parafuso aqui e na outra placa você vai colocar o olhar com um outro parafuso. Então esse parafuso vai ficar dessa forma. Um painel ligado ao outro e essa ponta aqui, que vai ser a sobra do material, essa daqui vai ser ligada à haste de aterramento que você tem que colocar. Para que a gente finalize o aterramento, você vai precisar de uma haste cobreada, não precisa ser daquelas muito grandes, pode ser dessa de 1,20 m, e um conector, vende em qualquer material de construção. Essa haste você vai enfincar no chão, ela vai ficar praticamente toda enterrada, com esse conector na ponta e aqui o fio. Esse fio, né, lembrando, é aquele que sai lá dos painéis, que estava preso lá com o parafuso de telha de Eternit. Então você pode colocar essa haste embaixo mesmo dos painéis, porque assim você economiza na quantidade de fios que vai colocar e fica protegido também. Então talvez o melhor lugar seja, antes de você colocar o painel, você bate essa haste, finca, deixa na posição e quando você terminar de montar, você vai e coloca os conectores. Dessa forma, espero que vocês tenham compreendido a forma de montar a parte elétrica do sistema, né? Não tinha aqui o objetivo de ensinar a descer tubulação, que essa já é bem simples, e mostrar para vocês que essas bombas de corrente contínua certamente serão aí as bombas do futuro, pelo seu baixo valor de aquisição e praticidade de instalação. Qualquer dúvida, vou deixar também aí o meu telefone para vocês. Aproveita, siga a gente aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, e se precisar de mais alguma informação ou adquirir uma delas, faça contato que vai ser um prazer lhes atender.